Voltamos aqui no Bate-Papo Político para falar sobre assuntos que interessam aos beneficiários da Previdência Social, que mais uma vez entram na mira dos golpistas que recorrem a mensagens por e-mail ou pelas redes sociais para roubar os aposentados e pensionistas. Segundo o INSS, em um dos golpes, os criminosos têm se passado por integrantes do Conselho Nacional de Previdência Social para pedir a transferência de dinheiro para liberar supostos valores de benefícios atrasados. Fique atento, fique atenta. Mais informações com esse recado, o Sátiro Salles. Fiquem atentos, o INSS alerta para como funcionam os golpes. A maioria das situações ocorre por meio de ligação telefônica aos segurados ou envio de mensagem por e-mail. Além de dados pessoais, os estelionatários também pedem a transferência de dinheiro para a liberação de supostos benefícios. Outra característica comum dos golpes é que os bandidos sempre se passam por representantes de alguma entidade ou órgão ligado à Previdência. Alegam que o segurado tem valores de reajustes atrasados a receber e pedem dados pessoais e que um determinado valor seja depositado em uma conta bancária. Segundo a Previdência, todas as revisões de benefícios são baseadas em legislação e os segurados não precisam fazer nenhum pagamento para ter direito. O Instituto alerta ainda sobre que não pede dados pessoais dos segurados por e-mail ou por telefone e alerta para que ninguém disponibilize este tipo de informação. O INSS esclareceu que não realiza nenhuma forma de cobrança para prestar o atendimento, nem serviços. Ainda, de acordo com a Previdência, a principal recomendação para os segurados é que não forneçam dados pessoais e não utilizem intermediários para entrar em contato com a Previdência. E, em hipótese alguma, depositem qualquer quantia para ter direito a algum benefício. Caso seja vítima de algum desses golpes, deva procurar a ouvidoria e também registrar um boletim de ocorrência numa delegacia de Polícia Civil. Com informações do site Ceará Agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Uma das principais pautas do Jornal Alerta Geral é a notícia que representa proteção para os segurados da Previdência Social. São informações úteis para os beneficiários do INSS e, nesse caso, como alerta para aposentados e pensionistas não caírem em golpes. Os espertalhões, jornalista Beto Almeida, se preparam para acompanhar as medidas anunciadas pelo INSS para descobrir como podem aplicar um golpe. E, nesse caso, os segurados devem ignorar a generosidade dos criminosos. Não há generosidade, né, Luzenoldo? E não há também almoço grátis. Então, os criminosos, na realidade, usam de algumas argumentações que soam bem ao ouvido daqueles que acham que pode tirar vantagem de tudo. Por exemplo, Luzenoldo, eles usam a argumentação de que o aposentado tem direito a receber valor atrasado, tá? De que ele pagou para a Previdência Social. Todo mundo gosta, né, Luzenoldo, de ouvir uma notícia dessa. Opa, vou receber aí valor atrasado. Aí depois é que vem o golpe, né? Mas para isso o senhor vai ter que depositar uma quantia X, me passa aqui os seus dados pessoais para o senhor ter que fazer um depósito. E aí muita gente acaba caindo nessa lorota. Quer outra coisa, Zenô? Aquela história da revisão do benefício. Quem é que não quer? Quem está sempre satisfeito com a sua aposentadoria? Quando se fala em revisão do benefício, normalmente essa revisão é para mais. É para melhorar o que você já recebe. Os aposentados também escutam isso como música nos ouvidos. E aí caem na lorota dos estelionatários. Mas é simples entender isso. Volto a repetir, não tem almoço grátis. Não existe também essa história de que o INSS ou algum servidor do INSS vai ligar e pedir essas informações e ainda por cima que faça algum depósito. Pediu informações, pediu para fazer depósito, já sabe, é golpe. Então nós temos que ficar alertando todos os dias os nossos ouvintes, os aposentados, porque muita gente, dizendo, é de boa fé mesmo. E cai, infelizmente. Então, o golpe está aí, como diz aquele ditado máximo. Cai quem quer, Luciano.
Vamos sair da área da Previdência Social para falar sobre as eleições 2022. Aliados do governo federal mantêm a aposta na criação do partido Aliança pelo Brasil. Mas o presidente Jair Bolsonaro, que na próxima semana estará no Ceará, discute filiação ao PTB ou ao PP. Mais informações com Sátiro Salles. O sonho da construção do Partido Aliança pelo Brasil, siga articulada em 2020 como destino para o presidente Jair Bolsonaro, não saiu do papel. Mas aliados do Palácio do Planalto ainda apostam fichas na viabilização da sigla para 2022. O presidente Bolsonaro já entregou os pontos em relação à possibilidade da criação do Aliança pelo Brasil. E hoje discute como caminhos partidários o Progressistas, o PTB e o PL. Há, porém, o entusiasmo entre os que ficaram e acreditaram na formação do Aliança pelo Brasil. Um dos entusiastas desta ideia é o advogado Luiz Felipe Belmonte, que aparece como vice-presidente da agremiação. Ao dizer que não costuma parar no meio do caminho, Belmonte diz que a nova sigla sairá do papel. Ele afirma ainda que, com muita gente trabalhando neste projeto para ser, inclusive, uma casa dos conservadores, não necessariamente o abrigo do presidente Bolsonaro. É grande entre os simpatizantes do governo federal no Ceará a expectativa sobre a decisão do presidente Jair Bolsonaro em relação ao novo partido. Belmonte acredita que os bolsonaristas que embarcaram no PSL, junto com o presidente na eleição de 2018, não irão para a União Brasil, partido que surge da fusão entre PSL e DEM. Com redação do site Ceará Agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. As eleições estão bem distantes. O presidente Jair Bolsonaro não precisa correr para se filiar a um partido, mas quer, porém, jornalista Beto Almeida, selar até o final deste ano o novo destino partidário para dar mais estabilidade aos aliados nos estados. Aqui mesmo no Ceará, é grande a expectativa sobre a decisão a ser adotada pelo presidente Bolsonaro sobre o partido que o abrigará para a corrida eleitoral de 2022. O Aliança pelo Brasil, jornalista Beto Almeida, pode ser considerado passado. E para o futuro, a aposta do grupo bolsonarista é mesmo o PTB ou o PP. Ou entra outra alternativa, Beto Almeida? Sem dúvida, Luciano, o Aliança pelo Brasil é passado. Primeiro a gente tem que entender isso, que esse novo partido, ele foi pensado para abrigar o presidente após ele ter deixado o PSL naquela briga com o presidente do PSL, que é o pernambucano Luciano Bivar. Foi lançado no final de novembro de 2019 e acabou que não conseguiu se viabilizar para as eleições municipais de 2020 e dificilmente esse partido vai poder participar das eleições de 2022, no ano que vem. Então, nesse caso, o próprio Bolsonaro já declarou que a chance dele estar nessa nova sigla, de formar essa nova sigla, realmente é zero, como ele costuma dizer. Então, o que ocorre? O presidente Bolsonaro já trabalha, sim, com outras opções, como você bem citou, o PTB ou o PP. O PP de Ciro Nogueira, que está hoje dentro do próprio governo, como ministro, inclusive. Olha, o presidente Bolsonaro, é um caso único de um presidente que está no comando do país e que até o momento ainda não tem um partido para chamar de seu. Ele pode, de fato, vir a criar, a ir para um outro partido. Claro que isso vai acontecer, não tenha dúvida, mas tem dificuldades, não tenha dúvida. Para além disso, tem um impacto que causa principalmente nas suas bases eleitorais, na questão dos estados, porque tem muitos parlamentares que estão aguardando uma decisão do presidente da República para decidir também para onde eles vão, como eles vão se posicionar. É nesse sentido, por exemplo, que essa visita que o presidente Bolsonaro fará aqui na próxima quarta-feira da semana que vem, Luciano, chama tanta atenção, porque é o momento também dele reunir sua base aqui no estado do Ceará, deputados estaduais, deputados federais,
candidatos que disputaram eleições, que estão aí ao lado de Bolsonaro, mas que querem ver qual é o rumo que eles podem tomar, inclusive partidariamente. E nós sabemos hoje, por exemplo, que para onde Bolsonaro for, ele deverá formar e trabalhar pela construção de uma chapa forte, inclusive tanto para as Assembleias Legislativas como para o Congresso Nacional, porque uma vez eleito ele precisa ter uma base que lhe dê uma formação sólida, uma segurança política maior até do que a que ele encontra hoje. E essa é a questão. Aqui mesmo no estado do Ceará, ele tem bolsonaristas, como se diz, de primeira linha, de primeira cepa, que estão ali para o que der e vier, como é o caso do deputado estadual André Fernandes, como é o caso do deputado federal Dr. Jaziel, o próprio capitão Wagner, mas também tem aquela turma de parlamentares que estão hoje ali na órbita, como se diz, do governo federal, mas que tem suas lideranças locais. É o caso, por exemplo, do AJ Albuquerque, que é do PP, o partido do Ciro, que deverá ser o partido futuro do Bolsonaro, o Júnior Mano do PL, o Vaidon Oliveira do PROS. Então, essa turma toda espera e aguarda uma sinalização de Bolsonaro para definir também como eles irão se posicionar para as eleições do ano que vem. E na reta final do bate-papo político, jornalista Beto Almeida, depois do feriadão, a agenda será retomada nesta quarta-feira, com muitas votações no Congresso Nacional? Ou o plenário estará esvaziado com os deputados federais e senadores, encurtando ainda mais a semana de atividades em Brasília? Olha, Luciano, será uma semana, já é uma semana curta, né? Começando hoje, quarta-feira. Então não tem atividades em plenário no Senado. Inclusive a CPI da Covid, nada, nenhum depoimento, absolutamente nada. A Câmara dos Deputados é que deverá ter alguma ação, a tentativa de se reunir um quórum mínimo que possa avançar naquela questão do projeto do ICMS, né, que fixa uma alíquota única para o ICMS. Mas será difícil você imaginar que nós teremos avanço numa matéria tão polêmica quanto essa. As ações vão estar bem distribuídas e voltadas para os políticos em seus estados. E aqui mesmo no estado do Ceará, por exemplo, a gente viu a movimentação de muitos deputados com mandato, por exemplo, acompanhando a formação de chapas nessas eleições suplementares aqui no estado do Ceará. Nesse final de semana mesmo nós tivemos, por exemplo, a definição de chapas para essa eleição que nós vamos ter fora de época em Jaguaruana, no próximo dia 7 de novembro agora, né? Então lá, por exemplo, da viúva, que é do PDT, que já foi eleito, mas nem chegou a assumir, Luciano, teve a chapa cassada, inscreveu-se de novo, está concorrendo de novo e está tentando aí voltar à prefeitura. Ele que teve a chapa cassada, recorreu ao TSE, perdeu, mas agora está numa eleição suplementar, tentando voltar novamente e recebendo o apoio de políticos do PDT, da base aliada e tal. Mas não concorre sozinho, tá? Ele terá como, por exemplo, seu adversário o atual presidente da Câmara Municipal de Vereadores lá de Jaguaruana, que é o Elias do Sargento, do PCdoB, que é o atual prefeito em exercício. E ele quer, naturalmente, ser eleito, é candidato. Também está recebendo apoio, inclusive de parlamentares, tanto deputados estaduais como federais. Então, Jaguaruana vive um clima de eleições mesmo, com muitos eleitores, com muitas articulações, com muitas realizações de eventos no município. E não deverá ser o único não, viu, Luciano? Porque em dezembro também há uma previsão aí de mais uma eleição suplementar em Viçosa do Ceará. Lá também já está determinado, só falta marcar o dia. Então a gente vai fechar o ano de 2021, olha aí, com pelo menos 5 eleições suplementares. Aí você diz assim, puxa, Beto, e até quando isso acaba? Rapaz, ainda vamos ter muita coisa para ser decidida em relação a isso. Porque, ainda temos, por exemplo, Luciano, cidades aqui, municípios no Ceará, que aguardam desfechos de ações judiciais para a gente saber efetivamente como é que vai ficar, como é que vai ser o prefeito pelos próximos anos de mandato. Tem situação indefinida, por exemplo, nos municípios de Barro, Caridade, Frecheirinha, Itaiçaba, Morada Nova. Significa dizer que nós vamos entrar 2022 ainda com possibilidade de eleições suplementares também nesses municípios.